Graça e paz, igreja, amém? Graça e paz para você que está aí na sua casa, nos acompanhando pelas redes sociais, tanto YouTube quanto Facebook. Eu te convido a compartilhar este link para que outras pessoas venham ser abençoadas. Gostaria de convidar os irmãos para abrir a Bíblia lá em Isaías, capítulo 55. Isaías, capítulo 55. Essa questão de compartilhar link do culto, gente, é uma bênção. Eu compartilhei com o pessoal do ensaio hoje que uma amiga minha de faculdade me mandou mensagem há pouco, né? E durante a pandemia ela não era cristã, e durante a pandemia eu mandei o link para ela do culto. E ela começou a acompanhava todo o culto, pedia oração, bem no início da pandemia, e foi assim durante diversos meses. Quando ela não estava trabalhando, ela sempre estava no nosso culto pelo Facebook na época, né? E aí ela me mandou mensagem agora mesmo, falando que mudou de cidade, e que nessa outra cidade encontrou a Igreja Sal da Terra lá em Poços de Caldas, se batizou, a vida dela mudou. Então, glória a Deus, né? A gente acha que às vezes é tão pequenininho compartilhar um link, né, com as pessoas aí dos seus contatos, e uma vida foi alcançada para a glória de Deus. Amém? Então, o convite gracioso de Deus. Nós vamos ler esse capítulo inteiro. Não vou fazer muitas explicações. Todos vocês que têm sede, venham às águas. E vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Sim, venham e comprem sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Porque vocês gastam o dinheiro naquilo que não é pão e o seu suor naquilo que não satisfaz? Ouçam com atenção o que eu digo. Comam o que é bom, e vocês irão saborear comidas deliciosas. Deem ouvidos e venham a mim. Escutem, e vocês viverão. Porque farei uma aliança eterna com vocês, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu fiz dele uma testemunha aos povos, um príncipe e governador dos povos. Eis que você chamará uma nação que você não conhece. E uma nação que nunca o conheceu virá correndo para junto de você, por causa do Senhor seu Deus e do Santo de Israel, porque este o glorificou. Busquem o Senhor enquanto ele pode ser encontrado. Invoquem-no enquanto ele está perto. Que o ímpio abandone o seu mau caminho e o homem mau os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos mais altos do que os seus caminhos. E os meus pensamentos, isso é Deus falando, tá? E os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que a designei. Vocês sairão com alegria e em paz serão guiados. Os montes e as colinas romperão em cânticos diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro, crescerá o cipreste, e em lugar da sarça, crescerá a murta. E isso será glória para o Senhor e sinal eterno, que nunca se apagará. Amém? A presença de Deus na nossa vida nunca se apaga. Amém? A equipe de louvor já pode se colocar. Você fica à vontade, se puder ficar de pé, para nesse momento a gente orar e agradecer a Deus, porque Ele nos deu livre acesso ao trono do Pai através de Jesus Cristo, que morreu na cruz, no nosso lugar, pelos nossos pecados. E Ele nos deu uma promessa que sempre vai estar conosco.
O fogo, ele nunca para de queimar se a gente mantiver o nosso coração sempre aquecido pelo Espírito Santo e deixando o Espírito Santo nos guiar e recebendo o Espírito Santo falando, a partir de hoje é o Senhor que mora dentro de mim. Espírito Santo de Deus, nós nos colocamos diante da presença do Senhor e pedimos, Pai, perdão pelos nossos pecados, falhas, medos e muitas das vezes por não estarmos em constante comunhão contigo. Mas essa noite, Espírito Santo, te pedimos para o Senhor fazer reinar dentro de nós e que nós possamos ser direcionados por Ti. Que possamos todos os dias lembrar das Tuas palavras, das Suas promessas e de tudo que o Senhor tem para nós. Essa noite, Espírito Santo, venha queimar nos nossos corações, venha fazer morada dentro. Graças a Deus. Pode se assentar. Bênção demais estarmos juntos, compartilhando a palavra de Deus, aprendendo mais o Senhor. Antes de iniciar, só dar alguns avisos. Sexta-feira a gente tem estudo bíblico às 19 horas. Sexta-feira acho que bateu o recorde de tantas pessoas que vieram, né? E com tanto de gente veio também um monte de lanche, né? Que a gente faz um lanche comunitário. Foi uma benção. Então, não estava cabendo mais na área de lazer. Então, você que quer participar, não participa, você tem que vir, você sumiu. Então tem que vir, 19 horas no sábado. A gente chega sexta, já mudei o dia, já voltei o dia. Sexta-feira, 19 horas, aí você chega pontualmente. Por quê? Porque a gente deixa a área externa, a gente fica na área externa. Então, para os carros ficarem tranquilos, a gente entra todo mundo, dá 19h15 a gente inicia pontualmente, isso a gente faz mesmo, e 19h30 no máximo a gente já fechou o portão, tá bom? Então fica o convite. Meus irmãos, dia 30 de outubro, 30 desse mês, anote aí na sua agenda do calendário do seu celular. Nós temos culto de consagração. Vai vir o pastor Rafael, lá de Uberlândia, e vai estar realizando algumas consagrações aqui na nossa igreja. Ah, Bruno, mas 30 de outubro não é o segundo turno? É, mas a gente não é candidato a presidente. Obrigado, Paulinho. Então você pode vir no culto normalmente. Olha que benção. Deus providenciou tudo. Então, 30 de outubro, você vai vir aqui. Depois você vai para sua casa, acompanha a apuração de votos, comemora ou chora, faz algum que der. Mas 30 de outubro é compromisso firmado seu, nosso, aqui na igreja. Glória a Deus. 30 de outubro, o pastor Rafael vai estar com a gente. Tem mais algum... Não, né? E o cheiro da tinta, como alguns dos irmãos já estão sabendo, é porque a gente está pintando, está uma benção. Água, a gente, né, providenciou ali, porque a Codal tinha fechado a água da rua, mas parece que já voltou. Então, mas toma da nova, né, porque às vezes vem turva a água, né? É melhor. Graças a Deus. Então vamos começar? Vamos abrir nossas Bíblias lá em Números, capítulo 20. E nós vamos ver sobre o nosso tema, que é fé integral. Você pode repetir comigo? Fé integral. E nós vamos ver como que isso é importante na vida do cristão, na caminhada do cristão. É uma qualidade da fé, né? A gente fala tanto sobre fé, fala tanto sobre a necessidade de ter fé, o justo viverá pela fé, mas existe uma característica da fé inerente a ela, que é a integralidade. E nós vamos ver isso esta noite, lá em Números, capítulo 20, verso de 1 a 13. Você pega lá para mim aquele aparato, por favor. Diz assim, todos acharam? Chegando os filhos de Israel, toda a congregação, ao deserto de Zim, no mês primeiro, o povo ficou em Cádiz. Ali morreu Miriam e ali foi sepultada. 2. Não havia água para o povo. A gente abriu o culto falando sobre água. E não foi? E a gente nem combinou nada. Olha só que interessante. Não havia água para o povo. Então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés e disseram: antes tivéssemos perecido quando expiraram os nossos irmãos perante o Senhor. Por que trouxestes a congregação do Senhor a este deserto, para morrermos aí, nós e os nossos animais? Por que nos fizeste subir do Egito, para nos trazer a este mau lugar, que não é de cereais, nem de figos,
nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber? Vamos ver o contexto antes de continuar. Nós estamos falando do povo hebreu que foi liberto, né? Eles foram libertados da escravidão no Egito, por intermédio de Moisés, do ministério que Deus colocou, do chamado que ele trouxe para Moisés e também para Arão como sacerdote. Eles são libertos do Egito, livrados da escravidão. E lá no Egito eles tinham romãs, água para beber, figos e cereais? Não. Escravo não tem direito a uma refeição boa, não. Eles não eram funcionários, eram escravos. A alimentação deles era extremamente precária. E eles estão aqui nesse momento no deserto, eles já saíram do Egito, já passaram pelo Mar Vermelho, já venceram tantas coisas e no deserto o povo está com sede. E o povo com sede, mesmo tendo visto tantos sinais e maravilhas que Deus já havia operado, a começar pela própria libertação deles do Egito, também pelo abrir do Mar Vermelho, ao invés de orarem, ao invés de buscarem em Deus uma solução, o que o povo fez? Ficou indignado, encurralou Moisés e Arão. Cadê o Gilberto? Que fez isso com o Richard agora há pouco. Lá em cima, falando, por que você não está vindo sexta-feira? Então ele encurralou Moisés e Arão no canto. Falou, pô, que história é essa, Moisés? Que história é essa, Arão? E nós estamos falando de 5, 10 pessoas, não. Nós estamos falando de milhões, certo? Milhares de pessoas que foram libertas e estavam no deserto. Imagina aquela multidão, parecendo um formigueiro, e você acuado no canto. E eles falaram, que história é essa, Moisés e Arão, de vocês tirarem a gente do Egito, um lugar de escravidão, um local de morte, um local que a gente não tinha direito a nada. Vocês tiram a gente do Egito, trazem para esse deserto e agora a gente está com sede. Vocês querem que a gente morra? Olha o drama. Quer que a gente morra? Tira a gente do Egito, traz para cá. Parecendo eu lá em casa, mano. Quer que a gente morra fazendo aquele drama? E Moisés e Arão falou assim, agora, o que a gente faz? Moisés e Arão foram fazer aquilo que o povo não fez. Vamos ver. Verso 7. Não, verso 6. Então Moisés e Arão se foram de diante do povo para a porta da tenda da congregação. E se lançaram sobre o seu rosto e a glória do Senhor lhes apareceu. Olha só, o que Moisés e Arão fizeram? Foram buscar a Deus. O povo podia ter feito isso, não podia? Não podia ter orado, não podia ter clamado, não podia ter tido um senso de responsabilidade e falar, gente, vamos aqui fazer um clamor. Agora você imagina o clamor de Moisés e Arão e você imagina agora o clamor de milhares e milhares de pessoas. Qual que é o mais bonito? Não é? Mas o povo não levantou um clamor, o povo levantou uma reclamação, uma reivindicação por um direito que eles queriam ter. E aí Moisés e Arão vão e buscam a Deus. E Deus, o que a Bíblia fala? Que a glória do Senhor lhes apareceu. Grave isso no seu coração, meu irmão, minha irmã. Quando você busca ao Senhor de todo o teu coração, o que a palavra do Senhor diz? Que Ele se revela. Que o Senhor não rejeita um coração verdadeiro na presença dEle. O Senhor não rejeita alguém que se coloca na sua presença. Muitas das nossas dificuldades, muitos dos nossos aborrecimentos, das nossas dúvidas, é porque a gente não busca a Deus em primeiro lugar. Jesus disse, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas demais coisas vos serão acrescentadas. Aí a gente inverte. Eu vou buscar em primeiro lugar as demais coisas, a situação financeira, as questões conjugais, relacionais, isso e aquilo. Não deu certo? Aí o que a gente faz? Quer buscar a Deus. E a gente entra num choque de entendimento, de fé, de cultura. Porque a gente fica aborrecido, a gente não entende as coisas. Mas Moisés está mostrando para a gente que se a gente buscar o Senhor, Ele se revela. Ele responde. Ele é um Deus vivo, não é um Deus de mortos. Ele é um Deus que está vivo. Não é um Deus que está emoldurado numa estatueta. Glória a Deus por isso. Amém. Você pode dizer amém? Amém. Benção.
Então, busca o Senhor na sua vida e o Senhor se revela. Verso 7. Disse o Senhor a Moisés, toma o bordão. O que é o bordão, Bruno? É um cajado. Isso daqui não é um cajado, mas a gente pegou só para tornar a pregação mais lúdica, vamos assim dizer. Então está aqui uma vara para simbolizar o cajado, o bordão. Como é que era o cajado que eles utilizavam? Era de madeira, ele era meio arredondado na ponta, parecendo aqueles de filme, você já vai lembrar, e ele utilizava esse cajado, certo? E esse cajado foi dado por Deus para Moisés. Lembra disso? Deus, como é que eu vou chegar para o faraó e vou mostrar que é o Senhor? Pega esse cajado que você tem na mão, e aí você toca na ponta, vira uma serpente. Depois toca na cauda da serpente, volta a ser um cajado. Se fosse eu no lugar de Moisés, nunca mais ia ter virado um cajado. Porque eu não vou pegar na cauda de uma serpente. Mas Deus não dá nenhum peso, um fardo que a gente não possa suportar. Então aquele ministério não era para mim, não é verdade? E aí ele tinha um cajado. Então o Senhor falou, pega o seu bordão, toma o seu cajado, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele, do povo, falai a rocha, e ela dará a sua água. Falai a rocha perante os seus olhos e dará a sua água. Assim lhes tirareis água da rocha, e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou o cajado, o bordão, diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Até aqui, tudo ok. Até aqui, Moisés está 100%, certo? Vamos lá. 10. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha. Então, onde eles estavam lá no deserto, tinha uma rocha. Finge que isso é uma rocha, certo? Tá pegando na câmera aí, para quem está em casa? Tá pegando na câmera aí, para quem está em casa? Finge que isso é uma rocha. Moisés pegou o cajado, foi diante do povo na rocha. Deus falou, fala com a rocha que vai sair água. Vamos ver o que vai acontecer. Ouvi agora, verso 10, Moisés falando. Ouvi agora rebeldes. Deus mandou chamar alguém de rebelde? Já começou o sabão gratuito ali, pastor Luiz. Sem necessidade. Ouvi agora rebeldes. Porventura faremos sair água desta rocha? Para vós outros? Moisés levantou a mão estava com um cajado, e a Bíblia diz que ele feriu a rocha 2 vezes, com o seu bordão, com o seu cajado, e saíram dela muitas águas. Bebeu toda a congregação e os seus animais. Mas aí o Senhor chamou Moisés, no secreto, ali na intimidade, e disse, Moisés, chamou Moisés e Arão, visto que não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso, não fareis entrar este povo, olha só, este povo na terra prometida. Porque você fez o que você fez, todo esse povo agora não vai entrar na terra prometida. E todo esse povo incluía Moisés e Arão? Sim, eles faziam parte do povo. E é por isso que este povo, eles ficaram tanto tempo no deserto, porque este povo todo precisou morrer e só a sua descendência, a nova geração, que pôde entrar na terra prometida. E vamos entender o que tem de tão grave em bater numa rocha. Não é verdade? Ou você não tem essa curiosidade? Porque quando eu li esse texto, eu ficava curioso. Mas qual que é a dificuldade de espancar uma rochinha, né, gente? Não tem problema nenhum. A questão é que a rocha... Vocês lembram do domingo passado, da pregação? Tem no YouTube. Assiste lá. Falamos sobre José do Egito. E nós vimos que José faz um apontamento para Cristo. José faz um apontamento para Cristo Jesus. Certo? José é o irmão mais velho que foi adiante da sua família, sofreu
tudo para que eles pudessem ser recebidos no tempo da dificuldade. Estamos lembrando agora? José faz um apontamento para Jesus Cristo, que é o nosso irmão mais velho. Ele é o primogênito, ele é o primeiro filho de Deus. E nós somos chamados filhos de Deus. Então ele é como o nosso irmão mais velho que veio antes de nós, sofreu tudo em nosso lugar, para que nós pudéssemos ser recebidos a despeito dos nossos pecados, porque ele levou sobre si todos os nossos pecados, as nossas dores. Glória a Deus por isso. Então a Bíblia é cheia de apontamentos para Cristo Jesus. No Antigo Testamento nós encontramos vários e vários apontamentos para aquilo que seria a graça de Deus revelada. E a rocha é uma delas. Porque da rocha saiu água para poder saciar a sede de uma multidão. E Jesus Cristo é a água viva. Ele é o pão vivo e a água viva que desceu do céu. Jesus Cristo é a água que sacia a nossa sede existencial. Quem está compreendendo isso? Aquela sede que nossa alma tem de se encontrar está em Cristo Jesus, porque Ele é a água viva que sacia a nossa sede. Então, quando Moisés espancou aquela rocha, ele estava espancando quem? Cristo. Então, você imagina agora, entendendo esse contexto, você imagina agora o cenário, a situação, porque eu gosto de imaginar. Ó, reflexo está bom. Não é o Spider-Man. Imagina o cenário. Eu fico imaginando, naquele momento que o povo estava com sede, naquele momento que Moisés e Arão vai buscar Deus, e naquele momento devia ter todo um preparo no céu. Porque aquele momento ia apontar para Cristo. Então eu imagino Deus feliz. Eu imagino Deus satisfeito. Falando, Moisés, Arão, deixa eu falar uma coisa para vocês. Tem um mistério aí que vai apontar para uma coisa que vocês não entendem ainda, é a graça. Ó, vai lá na rocha, fala com a rocha, vai sair água viva. Nesse momento Jesus Cristo devia estar como? Ele que é o apontamento da rocha, todo feliz. Gente, é isso que eu vou fazer pelo meu povo. E os anjos? Os anjos naquele contemplação maravilhosa, voando para cima e para baixo, assistindo aquele momento, uns comendo pipoca doce, se eu fosse um anjo estaria comendo pipoquinha doce, assistindo aquele momento maravilhoso, apontamento para Cristo, a um ato profético. E aí, de repente, eles escutam um barulho. O que é o barulho? Moisés, tá. Imagina Cristo olhando aquilo. Tá maluco? Sou eu que está espancando? Faz isso não, os anjos voando, aquele alvoroço todo, Deus, meu Deus. Não, ele não pode falar, eu mesmo, que situação, que complicação que você está com o mano, Moisés. Chama Moisés e fala, Moisés, eu falei para você falar com a rocha, não mandei você espancar a rocha não, querido. Não vai entrar mais na terra prometida. Não, mas acabou a conversa. Fala com a rocha. Qual foi o pecado então de Moisés tão grave? Foi tentar conquistar na força do seu braço, das suas capacidades, aquilo que só a graça podia oferecer. Vou repetir. Qual foi o pecado de Moisés que deixou ele de fora da terra prometida? Qual é o nosso pecado que muitas vezes nos deixa viver uma vida muito aquém daquilo que Deus preparou e planejou para nós? Quem está entendendo o que eu estou falando? Qual é o pecado? É a gente tentar conquistar na força do nosso braço, do nosso intelecto, do nosso esforço, das nossas capacidades, aquilo que só a graça pode nos dar. E muitas vezes nós estamos espancando a Cristo com o nosso viver, com a nossa forma de viver, com a nossa forma de agir. Por isso que a Bíblia fala que não é por força nem por violência, mas pelo Espírito Santo de Deus. E toda vez que um crente, um filho de Deus, uma filha de Deus, tenta, no seu esforço, fazer aquilo que só Cristo pode fazer aquilo que só Jesus faz, só a graça oferece, nós estamos, como Moisés, espancando a rocha. Para que no nosso esforço, no nosso empenho, possa produzir algum resultado que a gente espera. Para que naquilo que é o meu esforço, o meu empenho, a minha energia gasta, naquilo que eu estou tentando resolver da minha vida, eu possa encontrar alguma solução que venha satisfazer aquilo que são as minhas necessidades e as minhas carências. E Deus está falando, filho, filha, fala com a rocha. Se comunica com ela. Olha para Cristo e não espanca Cristo na sua vida.
Olha para Cristo e conversa com Jesus. Não adianta a gente querer ver uma vida diferente, uma vida transformada, um casamento, um relacionamento, uma vida financeira, seja lá qual for a área da sua vida. Não adianta a gente querer viver nada diferente se for pelo nosso esforço. Se for pegando o cajado, espancando a rocha. É para falar. E quem fala, aprende a escutar. E talvez esse seja o maior ensinamento. Porque a comunicação é uma via de mão dupla. E a gente tem que aprender a falar e não espancar a rocha. E aí a gente tem que aprender a ficar em silêncio para poder ouvir o que Cristo quer falar com a gente, quer responder para nós. Mas nossa vida é tão corrida, tão cheia de atividades, não é verdade? Que a gente tem tempo para falar, mas acaba não arrumando tempo para escutar. E na nossa pressa, no nosso senso de urgência, porque tudo é tão para ontem, tudo é tão dinâmico, tudo é tão exigente, a gente nem falar mais fala, a gente espanca a pedra. Então nas nossas orações, nós corremos o risco de estar espancando a Cristo ao invés de falando com Ele. Quem está entendendo o que eu estou querendo dizer? Nas nossas orações, nós corremos o risco de, como filhos de Deus, estar espancando a Cristo ao invés de estar falando com Jesus. Porque na nossa pressa, no nosso senso de urgência, a gente não para escutar. Então, toda vez que eu falo, Jesus, eu preciso disso, é uma cajadada. Eu preciso daquilo, é outra cajadada. E tem que ser desse jeito, nesse momento, nessa hora. Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Aí olha a diferença. Moisés e Arão chegaram para Deus e falaram, Deus, está uma situação aqui. Estamos passando, o povo está passando uma dificuldade. Codal fechou o registro aí do deserto, está sem água. E agora, Deus? Olha a diferença. Deus respondeu ou não respondeu? Eles falaram com Deus. Estamos entendendo a diferença? E aí Moisés pegou a glória para ele. Porque se ele pegasse o cajado dele igual Deus mandou, e falasse, gente, tá vendo essa rocha aqui? Só para apontar, ó. Tá vendo essa rocha aqui? Olha o que Deus mandou de sinal para vocês. Rocha, libera água pro povo. E a água libera. Quem que ia ser glorificado? Vamos falar bem forte, como se a gente estivesse vivo. Quem ia ser glorificado? Deus. Quando ele pega o cajado e espanca a rocha, quem foi glorificado? O Moisés. E Deus não divide a glória dele. E por conta disso, Moisés e todo o povo, esse povo, não entrou na terra prometida. Olha que situação. A gente caminhar, e a gente não poder conquistar certas coisas que a gente está querendo conquistar. E tudo pela dureza do nosso coração. Quem está compreendendo isso? Olha que situação, que cenário. Então eu aprendo algumas lições com essa história que acontece com Moisés. A primeira lição que eu aprendo é que apenas cumprir um dever não me dá direito a desfrutar do todo, de todos os direitos que eu possa ter. Apenas cumprir parte daquilo que é o meu dever, não me dá direito de usufruir do todo. Bruno, como assim? Nós devemos aprender a viver a nossa vida com Deus, a caminhar com Cristo com excelência. O que é caminhar com Cristo com excelência? É praticando o bem de forma integral. Praticando o bem no começo, no meio e também no fim. A nossa fé precisa ter uma característica que é da integralidade. Não é ter só fé no começo. Quantas vezes a gente não ora por algo, Deus vai lá e abençoa. Eu tive fé no começo. Quantas vezes eu estou no processo, eu estou vivendo aquilo que eu pedi, mas às vezes a minha fé já não é a mesma. Quem está entendendo o que eu estou querendo dizer? E durante minha caminhada, a minha fé não é integral. Ela é parcial.
Quantas pessoas não pedem para Deus um casamento? Casa. A fé que teve para pedir um casamento não é mais a fé que está sendo usada para manter o casamento. Quem está entendendo o que eu estou falando? Não teve integralidade. Isso não é excelência. Quantas pessoas pedem para Deus um emprego? A mesma fé que pediu para Deus uma porta financeira na sua vida não é a mesma fé que hoje está sendo utilizada para manter esse emprego. Para poder viver e prosperar. Quem está entendendo o que eu estou querendo dizer? Fé parcial. Deus buscava em Moisés uma fé integral. Deus busca na sua igreja uma fé integral. Moisés fez tanta coisa. Começou, atendeu o chamado de Deus, libertou o povo do Egito, da escravidão. Olha quanta coisa. Liderou na abertura do Mar Vermelho. Chega na hora de dar água para o povo. A fé dele não era a mesma. Aquela fé que dependia do Senhor, sabe? Deus, tem um mar na minha frente, eu não sei o que vou fazer não. Não, filho, eu sei. Pode pegar o mesmo cajado e tocar no Mar Vermelho. Confia no meu agir. Deus, o povo está com fome, eu não sei o que fazer. Eu sei, filho. Pode ficar tranquilo, pode orar para mim, que eu vou mandar maná do céu, vou mandar as cordonizes, carne, os passarinhos, vou alimentar, vou sustentar. O povo está com sede, Senhor, não sei o que fazer. Eu sei. Fala com a rocha. Aí nesse momento a fé dele não foi a mesma, de obediência, de confiança. Ele extravasou e ele espancou a rocha. Então nós temos que entender que cumprir um dever, Moisés cumpriu tantos, na verdade, mas se for a nossa fé parcial, isso não nos irá dar direito ao todo, a desfrutar do todo. A gente olha para a história de Caim. A Bíblia fala que Caim e Abel construíram um altar ao Senhor, não foi isso? O altar dos dois era igual? Era igual. Os dois construíram o mesmo altar. A fé no início era a mesma. Eles montaram o altar do mesmo jeito. O coração estava em Deus? Estava em Deus. Mas na hora de oferecer a oferta, Abel pegou, ele era pecuarista, Abel. Ele pegou uma de suas ovelhas, a primeira, aquela que ia servir para o jantar maravilhoso. Não, essa não vai ser para a gente não. Essa vai ser para Deus. Ele deu das primícias. E Caim, nesse momento, a fé de Caim não foi integral. Ele era agricultor, tirou os grãos da terra, tirou os alimentos, aquela cenoura bacana, o que era melhor, ele reservou para ele. E pegou depois algo para Deus. Qual foi a oferta que o Senhor se agradou? Abel. E Caim Deus rejeitou. Estamos entendendo a diferença? A gente olha para a história de Judas, chamado por Cristo para ser seu discípulo como todos os outros. Não teve diferença nenhuma. Andou com Cristo, acompanhou os sinais, acompanhou os milagres, caminhou junto com Jesus. Mas no final do ministério de Cristo, o que Judas faz? Ele trai a Cristo. A fé dele não era a mesma de quando ele começou a caminhada dele com Cristo. Estamos entendendo isso? E muitas vezes a igreja está perdendo essa essência, esse entendimento. Eu creio que é isso que a Bíblia fala quando ele fala que a gente deve voltar ao primeiro amor. O primeiro amor não é voltar à imaturidade, não. É voltar a essa consciência de que vou caminhar e depender de Cristo. Assim como eu caminhava e dependia de Cristo no início da minha caminhada com Ele. Estamos entendendo isso? Essa integralidade de se colocar na presença de Deus, de confiar, de depender do Senhor. Uma fé que tem começo, meio e fim. E uma fé integral, ela produz no nosso coração perseverança. Abre lá para nós em Tiago, capítulo 1, versos 2 a 4. Tiago 1, 2 a 4. Meus irmãos,
Tiago 1, de 2 a 4. Meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentardes várias tentações. Algumas versões falam várias provações. Sabendo que a prova da vossa fé, ela opera a paciência. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar coisa alguma. A prova da nossa fé, ela produz, ela resulta em paciência, em perseverança, em algumas versões vai trazer. Porque uma fé madura, ela faz com que a gente se comporte de maneira perseverante. O que significa, Bruno? Isso significa que aquele que tem uma fé integral, que é uma fé madura, no meio da dificuldade, no meio das aflições, das notícias ruins, das situações difíceis, dos momentos que falta o chão na nossa vida, nesse momento, aquele que tem uma fé integral, é nesse momento que ele continua o mesmo. Perseverar é continuar o mesmo. É alguém chegar para você e falar assim, você acredita em Deus? No dia bom, você fala, acredito. E vou te falar uma coisa, cara, Deus mudou minha vida. E no dia ruim, você está ruim, alguém chegar para você e falar assim, você acredita em Deus? Acredito. E vou te falar uma coisa, Deus mudou a minha vida. Você ter o mesmo testemunho, seja no dia bom ou no dia mau, quem está entendendo isso? Isso é perseverança. Isso é você ser paciente. Paciência, como é que um pai e uma mãe têm paciência com a criança? Fala para mim quem é pai e mãe. Criança faz algo errado, te desafia, insiste no erro. Você não levanta a mão com toda a razão que você pode ter. Você, filho, filha, você está errado, é isso, isso, isso. O que é isso? Paciência. É continuar no caminho do amor a despeito das situações contrárias. Quem está compreendendo isso? É continuar navegando no seu barquinho com Cristo a despeito dos ventos contrários. Quem está compreendendo isso? É continuar navegando no barquinho a despeito da tempestade que está se formando. Eu não estou com Cristo? Cristo não está no meu barco? É com tempestade, é com sol, ele vai continuar para frente. Vai continuar arrumando, vai continuar navegando. A onda subiu, mas ela vai descer. Vamos continuar. Isso é perseverança. Isso é resultado de uma fé integral. Qual foi a repreensão que Jesus deu aos seus discípulos quando eles estavam na tempestade no barco? Homens de pequena fé, cadê a fé de vocês? Quando o tempo está bom, vocês navegam. Quando o tempo fecha, vocês desesperam? Eu estava aqui o tempo todo. Vocês estão achando que eu vou deixar esse barco afundar, sendo que eu estou aqui? Olha o recado que Jesus dá. E a gente está no barco com Cristo. E no meio da tempestade, a gente começa a desesperar. No meio da tempestade, a gente começa a fazer o quê? Espancar a rocha. Por que eu estou vivendo isso? Por que está acontecendo isso? Por que eu estou passando por isso? Por que não é assim? Por que não é assado? Eu gostaria que fosse desse jeito e não é. Jesus, por que é assim? Por que é assado? Eu vou espancando. Eu vou espancando. E nas nossas orações, eu vou usando o cajado na rocha. Enquanto que Jesus está no barco o tempo todo. Jesus nunca saiu do barquinho. Glória a Deus por isso. Jesus nunca se ausentou da sua vida. Você pode dizer glória a Deus por isso? Se Jesus nunca se ausentou da sua vida, por que o desespero? Se Jesus nunca se ausentou do teu coração, por que agora ele iria te abandonar? Deus não é um Deus de abandono. A Bíblia diz que Deus é um Deus de adoção. Ele olhou para nós e nos adotou como filhos e filhas do Senhor. No momento da dificuldade, a nossa fé deve ser integral. Para que a gente possa ter paciência para passar pela dificuldade, dizendo, Jesus está no meu barco. E se Cristo está no barco, está tudo bem. Mas tempestade, bom, hein? Bom para dar uma chacoalhada, estava com má digestão, é bom que a digestão, né, funcione, irmão. E é assim que a gente tem que ser.
Mas os boletos chegou amanhã. Benção. Benção. Pedir para Deus mais controle, né? Para eu parar de comprar de maneira abusiva. Primeiro passo. Segundo, pedir para Deus uma oportunidade financeira na minha vida para poder pagar minhas contas, honrar meus compromissos financeiros. Estamos entendendo a diferença do posicionamento? Nós deu uma crise aqui. Benção. Vamos sentar, conversar e resolver o assunto igual homem e mulher maduro, né? Porque criança a gente já passou do nosso tempo. Estamos entendendo isso daqui? Não precisa espancar. Sabe o que Deus quer da igreja hoje? Que a gente faça isso daqui, ó. Largue o cajado. Não precisa espancar mais a rocha. Jesus fez todo o trabalho na cruz. Todo esse esforço, todo esse empenho, essa energia, Jesus fez na cruz do Calvário morrendo por nós. A graça de Deus é completa. Nós só precisamos falar com a rocha. Deus diz, Moisés, fala com a rocha. E Deus está falando com a igreja dele hoje. Igreja, fala com Jesus. Na sua vida, fala com Jesus. Passando dificuldade, fala com Jesus. Porque Jesus não muda. Jesus é o mesmo no dia do sol, é o mesmo no dia da tempestade. E é isso que faz a gente ter paciência, perseverança, de saber que Jesus é o mesmo empenho de Cristo de morrer no nosso lugar, na cruz do Calvário, levar sobre si as nossas dores, os nossos pecados, é o mesmo no dia bom e no dia mau. O empenho da graça de Deus sobre a igreja de Cristo é a mesma, todos os dias. E isso faz eu acalmar meu coração e falar com a rocha. Glória a Deus por isso. Deu para entender essa mensagem? Você pode se colocar de pé nesse momento? Vamos ter uma palavra de oração? Curva sua cabeça, feche seus olhos. Aí no seu lugar, você tem a oportunidade de falar com Deus. Da mesma forma que Deus disse para Moisés, fala com a rocha, aí nesse momento agora, você pode falar com Jesus. Então, de olhos fechados, sua cabeça curvada, não se importe com quem está do seu lado, não se importe com quem está na frente, quem está atrás. Aproveita essa oportunidade para falar com Jesus. A vida é tão corrida, os desafios são tantos. De repente você passou essa semana na correria, você não falou com Jesus. De repente você passou essa semana inteira sem falar com Jesus. Só pedindo, só falando isso, falando aquilo. Mas o que Jesus tem para falar para você essa noite? E nesse momento você pode abrir o seu coração e falar, Jesus, fala comigo. Tem tanta área da minha vida que ao invés de falar com o Senhor, eu estou espancando a rocha. Mas nessa noite eu abro mão. Nessa noite eu não quero mais ser a mesma pessoa. Deus, né, a partir desta noite, eu faço compromisso, aliança de falar com o Senhor. O compromisso, a aliança de entender que não é na força do meu braço que as coisas vão se resolver. Mas é pela sua graça. É pela sua intervenção, pelo seu agir. E eu confio no seu agir. Deus, nessa noite, Pai, como igreja, nós queremos te agradecer, Pai. Porque o Senhor é um Deus que nos ama e por nos amar, nos orienta, nos direciona, nos exorta, nos ensina. O Senhor é um Deus que nos ama e por nos amar, o Senhor está sempre pronto a falar conosco. Assim como Moisés falou com o Senhor e o Senhor respondeu, nós queremos ser a igreja que aprende a falar com o Senhor no nosso dia a dia e receber resposta dos céus no nosso dia a dia. Deus, perdoa os nossos pecados, perdoa a dureza do nosso coração. Perdoa porque muitas vezes nós temos tentado resolver as nossas vidas, na nossa energia, no nosso esforço, no nosso empenho,
e temos esquecido de buscar primeiramente, consultar primeiramente o Senhor. Oh Deus, a tua palavra diz, por meio de Cristo Jesus, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então nessa noite, Pai, nós queremos tirar esse peso do nosso coração, esse peso de tentar buscar as demais coisas antes de buscar o Senhor. Nós queremos buscar todos os dias a sua presença no nosso barquinho, porque se o Senhor estiver conosco na nossa vida, oh Deus, pode ter sol, pode ter chuva, pode ter tempestade, pode ser o tempo que for, com Cristo no meu barco, eu sei que tudo vai muito bem. Com Cristo na nossa vida, no nosso coração, nós podemos confiar que o Senhor está cuidando de tudo. Tira de nós o medo, Deus. Tira de nós o medo que nos aprisiona, que nos diminui, que nos impede de viver e de ver a tua graça na nossa vida. Tira de nós o medo que cega o nosso entendimento. Coloca em nós, Pai, a esperança, uma esperança viva, que faz a gente enxergar a vida com os teus olhos, que faz a gente enxergar a vida, os nossos dias, a nossa família, conforme aquilo que o Senhor preparou para nós. Que a gente possa olhar para as nossas famílias, para os nossos empregos, que a gente possa olhar para os nossos relacionamentos que o Senhor nos deu e enxergar alegria ali, de saber que foi ali que o Senhor nos colocou, que foi aquilo que o Senhor nos deu, e poder encontrar paz nisso. Oh Deus, abençoa as famílias aqui representadas. Livra do mal. Livra das ciladas do inimigo. Livra, Pai, do engano. Livra, Pai, do engano, da mentira. De dizer que aquilo que o Senhor nos deu não é aquilo que a gente quer viver. Quantas pessoas não tendo a mesma fé hoje, sendo que lá atrás, quando pediram o que estão vivendo hoje, tinham uma fé muito maior. Que a gente possa ser a igreja que é grata, agradecida por tudo que o Senhor já nos deu e tudo que o Senhor fará por meio de nós na vida de outras pessoas, para que a sua glória possa ser conhecida na nossa cidade. Deus, essa é a nossa oração. Nós não queremos mais conquistar por força ou por violência, mas nós queremos viver a nossa vida pela graça de Cristo. Em nome de Jesus Cristo, amém. Quem concorda, amém. Diga amém, amém? Você pode dar uma salva de palmas para Jesus Cristo. Glória a Deus por isso. Quero chamar o pastor Luiz para estar nos abençoando. Amém, glória a Deus. Irmãos, essa exortação para nós, ela é muito importante, né? A gente tem que nos atentar, né, ao perigo, né, de nós vivermos dessa forma de estar sempre buscando com as nossas forças, né? Eu lembro uma oportunidade e me lembrei hoje, né, da parábola das 10 virgens, né? 5 eram prudentes e 5 insensatas, né? E a gente sabe o que aconteceu, né? 5 ficaram de fora, né? Por alguns detalhes, né? Por se esquecer de que é o Senhor, né? De buscar, de estar constantemente em alerta, né? Então essa palavra para nós, ela vem hoje como um alerta para nós, né? E a gente ter essa constância, né? Aqui sempre as pregações, elas vêm de encontro a isso, né? Nós buscarmos esse relacionamento com Deus, esse aprofundamento, esse relacionamento íntimo com Deus. E é só assim que nós vamos conseguir, né? Nele que nós temos a força para poder conseguir, para poder vencer, né? Quanto mais a gente passar tempo com Ele, mais parecido com eles nós vamos ser, né? E aí a gente vai conseguir ter esse discernimento, né? De não ter que bater na rocha, e sim a gente tá
né, constante com Ele e poder falar, né, poder ser ensinado por Ele. Ele que é manso e humilde de coração. Amém? Quem quiser pode estender as mãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos nós hoje e para todos sempre. Amém? Glória a Deus. Uma boa semana para todos. Que Deus acompanhe e proteja. Em nome de Jesus. Amém.